Os versículos proibidos da Bíblia. Textos que poucos pastores ousam ler. Introdução. Você já percebeu que, nas igrejas, a Bíblia parece sempre contar as mesmas histórias? As mesmas parábolas, os mesmos milagres, os mesmos versículos de conforto. Mas existe uma parte da Escritura que quase ninguém toca. Trechos inteiros que ficaram escondidos, proibidos, ignorados, apagados das pregações e arrancados do imaginário dos cristãos modernos. Versículos tão perturbadores, tão violentos, tão enigmáticos, que muitos líderes preferem fingir que eles não existem. Hoje, você vai ver o outro lado da Bíblia. O lado sombrio, oculto, desconfortável e absolutamente verdadeiro. Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é para os fracos. É para quem procura a verdade, mesmo quando ela assusta. O mandamento que ninguém quer ler em público. Existem muitos textos difíceis na Bíblia, mas alguns ultrapassam todos os limites da moral humana moderna. E o primeiro está em 1 Samuel 15, versículo 3. Vai agora e destrói Amaleque por completo. Mata homens, mulheres, crianças e até os de peito. Esse é um dos versículos mais evitados em qualquer púlpito. Por quê? Porque confronta diretamente as nossas expectativas sobre Deus. Ele não é suave, não é romântico, não é apenas amor. Naquela passagem, ele aparece como guerreiro, juiz, executor. E esse episódio revela um padrão de textos proibidos. Trechos que mostram um Deus que destrói, julga e derruba nações inteiras, sem pedir desculpas. A pergunta ecoa no coração de quem lê. Por que Deus ordenaria algo assim? Porque ninguém explica isso claramente. E é nesse ponto que tantos pregadores se calam. Não porque não exista a resposta, mas porque a resposta assusta. A visão que causou traumas em profetas. Outro texto proibido aparece em Ezequiel 1. Lá, o profeta descreve criaturas tão incompreensíveis que muitas igrejas simplesmente ignoram. Ezequiel viu seres semelhantes ao fogo, com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e rodas dentro de rodas cheias de olhos. Que tipo de criatura celestial é essa? Não é o anjo loiro da arte medieval. É algo tão gigantesco, tão estranho, tão extraterrestre em aparência, que Ezequiel caiu no chão apavorado. E é exatamente por isso que esse capítulo raramente é lido no culto. Ele não inspira conforto, inspira temor. A pergunta que fica é: por que o mundo cristão esqueceu esse lado sobrenatural terrível da Bíblia? Talvez porque isso mostra que o reino espiritual é infinitamente mais complexo e assustador do que costumamos imaginar. A passagem que a igreja evitou por séculos. Agora vamos para um trecho ainda mais incômodo. Prepare-se. 2 Reis 2, versículos 23 e 24. O profeta Eliseu caminha tranquilamente, quando um grupo de jovens começa a zombar dele. Vai-te daqui, careca! Eliseu se volta e os amaldiçoa em nome do Senhor. De repente, 2 ursas saem da floresta e despassam 42 jovens. Essa é uma história que nenhum pastor lê no culto de domingo. É perturbadora demais, mas ela revela algo fundamental. Na Bíblia, o mundo espiritual responde, às vezes imediatamente, ao peso das palavras proféticas. E também revela a seriedade da irreverência espiritual, algo totalmente esquecido pela geração moderna. Esse texto não está ali por acaso. Ele é um aviso. Os versos removidos das pregações. A loucura
loucura de Deus. Existe uma parte da Escritura que muitos evitam porque ela destrói a imagem controlada da fé moderna. Oséias 9:7 diz: "O profeta é um insensato, o homem do espírito é louco." Como assim? A Bíblia chamando profetas de loucos? Isso revela que no contexto espiritual, o profético verdadeiro é incontrolável, imprevisível, indomável. É completamente diferente do profeta moderno, domesticado, midiático, calculado. O profeta bíblico era visto como um insano porque carregava mensagens que derrubavam cidades, confrontavam reis e anunciavam destruição. Não é à toa que muitos líderes evitam esses textos, porque eles expõem a distância entre o profeta bíblico e o profeta de palco. Quando Deus se tornou o inimigo do povo? Pouca gente sabe, mas existe um momento na Bíblia em que o próprio Deus diz que ele lutará contra o seu próprio povo. Isso está em Jeremias 21, versículo 5. "Eu lutarei contra vocês com mão estendida e braço forte, com ira, furor e grande indignação." Sim, isso está na Bíblia. Por que quase ninguém prega isso? Porque é chocante demais admitir que Deus não é manipulado por religião, denominação ou aparência. Esse texto proíbe a ilusão de que estamos sempre do lado certo. Ele expõe o perigo de usar o nome de Deus enquanto se vive longe dele. E por isso é evitado, porque atinge direto o coração do sistema religioso. As maldições mais temidas que nenhuma igreja revisa. O capítulo 28 de Deuteronômio é um dos mais fortes da Bíblia. E mesmo assim é quase totalmente ignorado. Ele descreve maldições detalhadas, cidades destruídas, doenças incuráveis, desastres naturais, fome, que chega ao ponto do canibalismo. Isso está na Bíblia, mas poucas pessoas sabem. Esses versículos foram considerados tão violentos que em alguns momentos da história foram proibidos de serem lidos para crianças. Por quê? Porque mostram que o afastamento de Deus traz consequências devastadoras, não simbólicas, reais. E isso é assustador demais para a fé superficial da era moderna. A história que mostra anjos destruindo cidades. Você já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra, mas raramente alguém lê os detalhes sombrios do que realmente aconteceu ali. Em Gênesis 19, 2 anjos chegam à cidade e encontram um ambiente tão moralmente distorcido, tão corrupto, tão sexualmente violento, que a destruição se torna inevitável. E o que acontece? Fogo e enxofre caem do céu, e todas as pessoas, casas, animais, plantações desaparecem. É um dos julgamentos mais duros da história bíblica. Por que isso não é pregado? Porque confronta diretamente a cultura atual, que rejeita qualquer forma de julgamento moral. Falar de Sodoma hoje é considerado incômodo demais, e é por isso que se tornou um texto proibido moderno. A mensagem que a igreja moderna removeu do cristianismo. Existe um tema gigantesco na Bíblia que praticamente desapareceu das pregações contemporâneas: o temor do Senhor. Não o medo irracional, mas a consciência profunda de que estamos diante de um Deus santo, poderoso e justo. O Antigo Testamento é cheio de advertências e demonstrações de juízo. O Novo Testamento também traz advertências severas, como Hebreus 10:31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas muitos líderes evitam esse tipo de mensagem porque não agrada ao público, não gera engajamento, não lota templos. Mas essa mensagem é
parte essencial da Bíblia, e ignorá-la deixa a fé incompleta e perigosa. Quando o sobrenatural arrebenta a realidade humana, existem passagens na Bíblia em que Deus intervém de uma forma tão brutal que a lógica humana não consegue explicar. Um exemplo aterrorizante está em 2 Reis 19:35. Naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil homens no acampamento assírio. 185 mil soldados mortos por um único anjo em uma única noite. Imagine o poder necessário para isso. Imagine a cena pela manhã. Silêncio. Inteiro derrotado pela força invisível de um ser espiritual. É um dos textos mais impactantes da Bíblia e, sem dúvida, um dos mais evitados. Os textos que mostram um mundo espiritual que você não aprende na igreja. A Bíblia revela criaturas que não aparecem em filmes cristãos, livros devocionais ou cultos semanais. Seres como o Abaddon, o anjo do abismo, os gigantes nefilins, descendentes de seres celestiais com mulheres humanas, os serafins flamejantes, que voam sobre o trono de Deus, o Leviatã, criatura monstruosa descrita em Jó, os cavaleiros apocalípticos, liberando guerra, fome e morte. Tudo isso está nas Escrituras, mas raramente é ensinado. Por quê? Porque essas passagens desafiam a visão domesticada do mundo espiritual moderno. Elas mostram que o reino invisível é gigantesco, cheio de seres poderosos e realidades além da compreensão humana. Conclusão: a verdade que ninguém te contou. A Bíblia é o livro mais amado do mundo, mas também é o mais temido. Ela contém esperança e salvação, mas também juízo, guerra espiritual, criaturas sobrenaturais, profecias devastadoras e advertências assustadoras. E muitos evitam essas partes porque incomodam, porque quebram o conforto, porque nos fazem encarar a realidade espiritual sem filtros. Mas a verdade é simples. Não existe Bíblia suavizada. Não existe Bíblia política. Não existe Bíblia editada. A palavra de Deus é completa, do amor à ira, da graça ao juízo, da criação ao fim dos tempos. E somente quem conhece todos os lados da Escritura entende verdadeiramente quem Deus é. Hoje, você viu os versículos proibidos, a parte escondida, a parte que desperta temor, inquietança, reflexão profunda, a parte que muitos líderes temem ensinar, mas que Deus registrou para ser conhecida por todos. Se você está aqui agora, é porque Deus queria te mostrar algo que poucos têm coragem de encarar. E se você deseja continuar explorando as partes mais ocultas, assustadoras e reveladoras da Bíblia, este canal vai abrir para você um mundo que a maioria nunca viu.